Olá, alunos, tudo bom com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de empreendedorismo. Na aula de hoje é perfis empreendedores e tipos de empreendedores. Na apostila, da página 8 a 18, tá? Tipos de empreendedores. Primeiro tipo de empreendedor é o visionário. O visionário é aquele empreendedor que ele tem visão de futuro, ele gosta de criar tendências, ele gosta de apostar em novos produtos e serviços que nem existem, né? Então ele gosta de inovação, ele gosta de trazer coisas novas, ele tem visão de futuro, ele observa, avalia aí o cenário e em cima disso ele gosta de, né, criar até tendências, vamos dizer assim. Nerd. Possui alta capacidade intelectual. Mantém foco extremo no seu objetivo de interesse, sendo responsável por grandes inovações da sua empresa. O empreendedor nerd é aquele empreendedor que ele é muito inteligente e ele é focado. Né? Quando você fala de um nerd, vamos colocar o exemplo de um nerd em sala de aula. Um nerd em sala de aula é aquele que ele senta na frente, ele conversa com o professor, ele não se preocupa em ser sociável, ele não se preocupa em fazer amizade, ele quer estudar, o foco dele é ali, tá ali para aprender e é muito inteligente, tira as melhores notas, exige muito dele, né? Então, o empreendedor nerd é esse. É aquele empreendedor que ele só sabe viver o negócio dele, estudar sobre o negócio dele, criar estratégia sobre o negócio dele. É muito inteligente e fica ali só pesquisando. A vida dele é o negócio dele. Ele não deixa outras coisas tirarem a atenção dele ou ter mais valor para ele do que o negócio dele. Ele tem uma alta capacitação de concentração e uma alta capacidade intelectual. O acadêmico é aquele grupo de empreendedores que está sempre ligado em cursos, sempre ligado em comunidades científicas, né? Pessoas que sempre estão estudando, ele sempre está lendo revista, ele sempre está conversando, ele sempre está em grupos, ele sempre está fazendo curso, ele sempre está procurando se informar, ele sempre fica observando as grandes oportunidades no mercado que ele atua, sabe assim, o avanço tecnológico, ele sempre está de olho nisso, né? É aquele grupo de empreendedores que está sempre ligado nos desenvolvimentos advindos da comunidade científica e ali a sua grande visão de mercado. Consegue aliar o avanço acadêmico e a necessidade dos consumidores. Ou seja, ele pesquisa tanto, ele está sempre tão envolvido, tão interagido com as coisas, que ele observa no futuro qual vai ser as necessidades dos seus clientes, dos seus consumidores. Professora, então acadêmico e nerd é a mesma coisa? Não, uma pessoa que é estudiosa, ela é diferente de uma pessoa nerd. Tem pessoas que gostam de estudar, né? Mas elas não têm mas conseguem ter vida social, elas também dão prioridade para outras coisas, né? Então vamos dizer que o acadêmico é aquele que sempre está fazendo curso, sempre está procurando saber, estudar um pouco, mas ele não tem tanta concentração, assim, esse foco tão extremo igual o nerd, tá? Libertário, tem dentro de si o impulso de alterar tudo à sua volta. O nome já diz, né? Ele gosta de liberdade, né? Gosta de romper com as tradições. O foco não está só no retorno financeiro, e sim na inovação, na transformação. É aquele tipo de empreendedor que gosta de quebrar os paradigmas, né? Gosta de nadar contra a maré. Se todo mundo faz assim, eu faço assado, sabe assim? Numa ideia mais assim, talvez de revolucionária, sabe? Assim, é aqueles tipos de empreendedor que gosta tem essa alma mais rebelde, sabe? Empreendedor inquieto. Representados pela geração Y, grupo de pessoas que cresceram junto com a internet, nem bem terminam de montar uma empresa e já se desfazem com a intenção de criar outra ou investir em um outro negócio. Gente, a geração Y é essa geração aí que nasceu dos 2000, do ano 2000 em diante, tá? Então, se você tem aí até 20 anos, você é da geração, 100% da geração Y. A geração Y é aquela geração que nasceu que cresceu com a internet e tudo é muito para ontem, muito rápido, tudo é muito descartável, tudo é muito substituível, tudo é muito, sabe assim, tudo é muito momento. Ah, professora, mas você está falando mal da geração? Não, não estou falando mal da geração, mas não é. Quebrou alguma coisa, você vai consertar por quê? Compra, né? Comecei a fazer uma coisa, não gosto, paro e faço outro, né? Assim,
Então, tem esse ponto negativo porque não tem uma continuidade, né? Pelo contrário, na primeira dificuldade ou no primeiro desânimo, resolve mudar daquilo que está fazendo, e aí vai fazer uma outra coisa, e aí depois vai fazer uma outra coisa, e aí depois vai fazer uma outra coisa. Enfim, nem acabou de montar um negócio, veio alguma adversidade, ou simplesmente achou que se precipitou, que teria um outro negócio melhor, e aí foi lá e já faz outro, tá? Esse aí é o empreendedor inquieto. O vaidoso. O empreendedor vaidoso é aquele empreendedor que ele tem uma preocupação em aparecer, né? Ele tem essa preocupação de aparecer. A preocupação dele não é só referente ao sucesso dos negócios dele, mas ele gosta de mostrar que o negócio deu certo porque ele fez, porque ele apareceu, porque ele, entendeu? Sua preocupação não se restringe apenas ao sucesso dos negócios, expande-se a incrível vontade de aparecer. Quer ver um exemplo de empreendedor que é vaidoso? No criador da Marvel, né? Todos os filmes da Marvel aparecia ele, né? Um pedacinho tinha que aparecer ele, para mostrar, para vincular ele à imagem da Marvel e à imagem dos desenhos, à imagem dos quadrinhos. Bom, ele já não deu certo o negócio dele? Ele é a Marvel, ele é o criador da Marvel, né? Não, ele tinha que aparecer, tá? Então a característica, né, de alguns empreendedores é essa vontade de aparecer, essa vontade de ser visto, né? De dizer, olha o sucesso do meu negócio, eu sou a cara do meu negócio. Não tá errado também, tá? Nenhum tipo de empreendedor aqui é errado, tá bom, gente? São só estilos diferentes de um para o outro. Tem aquele que gosta de aparecer, tem aquele que é mais focado, tem aquele que começa uma coisa e termina e vai fazer outra, tem aquele que não gosta de aparecer. Isso aí varia de característica pessoal, de pessoa para pessoa. Eu sou muito aparecida, gosto de aparecer. Provavelmente, se eu tivesse um negócio, eu seria vaidosa, sim. Eu iria querer aparecer também, né? Por isso que não tem nada de errado, de ruim. É só a diferença de um para outro. Coadjuvante. Contrastando com o perfil anterior, esse grupo prefere o anonimato, constantemente desempenham papéis centrais no sucesso dos negócios, porém deixa os holofotes para outros, estão mais preocupados com os resultados. É totalmente diferente do vaidoso. Normalmente quem é assim são aquelas pessoas mais introvertidas, aquelas pessoas que elas já não gostam muito de aparecer, são mais tímidas, né? Então elas têm um grande papel, né, do sucesso dos negócios, mas não gosta de aparecer, gosta mais de ficar na deles, ali quietinho, nos bastidores, e deixa os sócios, vamos dizer, mais desenvolvidos, mais descontraídos, extrovertidos, aparecer, né? É aquela coisa, é questão de perfil para perfil, né? Temperamento para temperamento. Tipos de empreendedores. A gente tem aqui também o empreendedor nato. O empreendedor nato é aquele empreendedor de nascença, tá? A palavra nato vem de natalidade, nascimento, né? E aí o que acontece? Ninguém nasce empreendedor, tá bom? Ninguém nasce empreendedor. Mas o ambiente que essa pessoa vive acabou influenciando ela desde criança para ter o seu próprio negócio. Então começam a trabalhar por conta e ter sucesso no mundo dos negócios muito cedo, entendeu? E aí o que acontece? Normalmente eles têm aí algum exemplo dentro de casa, na família, um pai, uma mãe, um vô, um bisavô que fez muito sucesso, ou que não fez tanto sucesso, mas para a família é um exemplo de superação, de trabalho árduo, de dedicação. E aí eles acabam se inspirando, né, por esse parente aí. Por isso que foi o que eu falei para vocês. Acabam sendo influenciados pelo ambiente onde eles vivem, né, pela família, por pessoas que já têm esses valores, né? Que já se esforçaram, que já são admirados por essas atitudes, né? E aí, desde muito novo, eles começam a trabalhar e começam a ter sucesso. Um exemplo de empreendedor nato é, por exemplo, Silvio Santos, né? Que não teve estudo nenhum, a princípio,
e começou a fazer as coisas dele, né? E virou o que virou. Outro foi o dono das Casas Bahia, né? O que criou as Casas Bahia, que também começou de uma forma bem humilde, né? Veio imigrante, né? Filhos de imigrantes. E aí deu muito certo. Então é um estilo de empreendedor, né? Um tipo de empreendedor, o empreendedor nato. Empreendedor que aprende, inesperado. É aquele empreendedor que ele nunca na vida imaginou que a vida dele seria ter o seu próprio negócio. Ele sempre imaginou que ter uma vida boa seria trabalhar numa boa empresa, ter uma boa carreira, mas nada assim referente a trabalhar por conta, não. Mas aí o que acontece? Ele pega e se depara com uma oportunidade de entrar numa sociedade, de trabalhar por conta, e aí ou acaba sendo mandado embora e vê a possibilidade de ter o seu próprio negócio, e aí começa a trabalhar por conta. Esse aí é o estilo de empreendedor, o empreendedor que aprende. O outro tipo de empreendedor é o empreendedor serial. É aquele empreendedor que ele gosta de abrir várias empresas. Ele não gosta de ter só uma, ele gosta de ter várias, tipo franquia. Então, ele abre uma empresa, um negócio, e aí ele tem foco, ambição de abrir, sei lá, em todos os estados brasileiros, abrir não sei quantas unidades na cidade de São Paulo, entendeu? É aquele empreendedor que ele vive com esse negócio de meta, de crescimento, de superação, sabe? Ele não se conforma só em ter um grande negócio de sucesso. Ele quer que cresça, quer virar um grupo, né? Ao invés de ter só uma empresa, virar um grupo, comprando outras empresas e expandindo seus negócios, assim. Empreendedor corporativo. O empreendedor corporativo é o empreendedor que trabalha dentro de empresa. Que foi aquilo que eu falei no começo do módulo de empreendedorismo para vocês, que uma pessoa empreendedora, ela não precisa necessariamente abrir o seu próprio negócio, que ela pode muito bem trabalhar como funcionário ou ainda nem ter trabalhado como vocês, né? Então, o empreendedor corporativo é uma pessoa que trabalha dentro de empresa. Normalmente, um empreendedor corporativo, ele tem cargos de direção, né? Cargos de liderança. E aí ele tem, sim, uma certa liberdade para fazer o que quer, né? Mas é uma certa liberdade, é uma liberdade assistida, porque a empresa não é dele. Então, ele pode fazer algumas coisas referente ao setor dele, ou pode fazer algumas coisas com a liberação, a aprovação do dono da empresa, se ele for, sei lá, um superintendente geral ou um diretor geral, né? Tá? O empreendedor corporativo, talvez, se ele, de repente, tentar ter o seu próprio negócio, sair do mundo corporativo para tentar uma coisa sua, pode ser que, a princípio, ele tenha algum tipo de problema, porque ele está acostumado com as regalias de ser funcionário, né? Porque quando você é funcionário, bem ou mal, todo mês o seu salário está na conta, né? E quando você abre seu próprio negócio, as coisas muitas vezes não são assim, né? Tem meses que o empreendedor trabalha e não tem nada, não tem salário. Então, às vezes, o empreendedor corporativo, no começo, quando acaba sendo obrigado ou acha que pode ter o seu próprio negócio, né, que está na hora de sair da zona de conforto, pode ser que nos primeiros meses ele tenha aí esse tipo de problema, tá? Empreendedor por necessidade é o tipo de empreendedorismo que tem crescido muito no Brasil, tá? A pessoa trabalha por conta porque não tem outra opção. Perdeu o emprego, não consegue uma recolocação no mercado de trabalho, as contas estão aí e ele não vê outra opção a não ser trabalhar por conta, trabalhar de forma irregular, tá? Esse empreendedor por necessidade, ele não consegue contribuir com os impostos, não consegue registrar pessoas, não gera valor, sabe, riqueza para o país. Não contribui com os impostos, então acaba não gerando. É realmente por necessidade. Muitos empreendedores por necessidade, na primeira oportunidade de largar essa vida e voltar a trabalhar como funcionário, ter a tranquilidade de ter um salário fixo todo mês, ter um horário de trabalho todo mês, largaria, tá? Empreendedor normal é o empreendedor planejado, é aquele que se organiza, que observa os riscos calculados, guarda um dinheiro para investir, outro dinheiro para se manter ali, que se planeja, faz tudo direitinho, abre CNPJ, contribui com os impostos, registra seus funcionários, tudo bonitinho, tá? Empreendedor herdeiro é aquele empreendedor que herda a empresa do pai, da família, né?
E aí, o que acontece com o empreendedor herdeiro? A gente chama isso de empresa familiar. Por que empresa familiar? Porque era do vô, depois do pai, agora o neto, entendeu? Quem organiza, quem domina aí é a família, né? Quando a gente fala de empreendedor herdeiro, o que acontece? O empreendedor herdeiro ele tem algumas opções. Fazer cursos voltados a isso, a empresas familiares, na ideia de se capacitar para poder administrar, tocar para frente a empresa da família. Tem muitos empreendedores herdeiros que, bom, não querem vender a empresa, mas também não querem ficar cuidando dos negócios da família, e aí contrata um empreendedor corporativo para colocar como diretor geral, e aí ele se mantém só no conselho da empresa, opinando uma coisa ou outra, sabe assim? Mas deixando a parte grossa mesmo de administrar e de se preocupar com um funcionário, no caso o empreendedor corporativo. E muitos empreendedores herdeiros acabam vendendo a empresa da família, né? Porque não quer ter compromisso, nem direta nem indiretamente, né? Porque aquele que faz curso para ele mesmo administrar a empresa, ele está se comprometendo diretamente. Aquele que contrata um funcionário, no caso o empreendedor corporativo, para administrar enquanto ele fica por fora, só supervisionando por cima, né? Na parte mais de conselho, ele está envolvido indiretamente. Agora, se também tem aquele empreendedor que ele não quer nada, ele não quer se envolver nem indiretamente nem diretamente. Aí vende a empresa da família. Bom, gente, na aula de hoje nós vimos aí os tipos de empreendedores e os perfis empreendedores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão e até mais.